A invenção é o buscar e encontrar os argumentos, certo? Os temas a serem tratados. A disposição é como dispor esses argumentos dentro de um discurso. E agora veremos então quais são as outras partes da eloquência e como o orador perfeito deve ser formado para saber, para conhecer bem estas partes. Então segue o Cícero, não é? Até agora descrevemos, sumária e brevemente, de que natureza deve ser o nosso orador perfeito nas duas primeiras partes do discurso. Mas, como foi dito anteriormente, nestas divisões, ainda que sejam graves e importantes, há menos de arte e de labor. Uma vez que tem encontrado o que dizer e em que lugar, é muitíssimo importante ver de que modo o faz. Até aqui é uma coisa, agora ele vai dar exemplos, não é? E fazer uma pergunta. Mas, e essa é bem a estrutura que Cícero usa comumente, não é? O próprio discurso de Cícero já nos ensina a escrever bem um discurso. Então, quanto à invenção e à disposição, não é o que dá mais trabalho e nem o que exige mais arte, mais conhecimento técnico. Mas o que mais exige, que vai dar mais trabalho, que vai exigir conhecer os preceitos mesmo da arte retórica, os outros, são as outras partes. É o modo como dizer as coisas. É sabido que nosso Carnéades costumava dizer que Clitómaco dizia as mesmas coisas, mas Cármadas as dizia também do mesmo modo. Pois, se na filosofia há tanta diferença no modo como em que o assunto é examinado e não são avaliadas as palavras, o que se deve pensar acerca das causas nas quais o estilo impõe limites. Interessante, né? O Carnéades é aquele mesmo Carnéades que ficou famoso na Itália por causa do romance I Promessi Sposi, em que o padre, o Dom Abbondio, ele está lendo um livro, ele gosta, né, de se dedicar a coisas pacíficas, assim, não se incomodar com ninguém, ele está lendo o livro e aí diz ali Carnéades, e ele, mas quem que é o Carnéades? Eu nunca ouvi falar de Carnéades, e até hoje na Itália, quando nós vamos falar de alguém desconhecido, nós dizemos que ele é um Carnede, virou proverbial, e a maioria dos italianos nem sabe por que isso, o que significa o tal do Carnede, né? Mas enfim, feito esse parênteses, seguimos. Na verdade, eu percebo isso das tuas cartas, Bruto. Tu não perguntavas que orador eu quero que seja perfeito na invenção e na disposição, mas sim parecia-me que querias saber que estilo de discurso eu considero melhor. Questão dificílima, deuses imortais, e a mais difícil entre todas. Na verdade, tal como o discurso dútil, mole e tão flexível que segue para onde o desviares, assim também as naturezas diversas e os seus objetos criam tipos de discurso muito diferentes entre si. A uns, a torrente e a rapidez das palavras é grata e esses colocam a eloquência na celeridade do discurso. A outros, deleitam os intervalos distintos e separados, as pausas e as respirações. Que pode ser tão diverso? Todavia, há em ambos os estilos algo de excelente. Então ele fala aqui sobre simplesmente discursos rápidos e fluidos e discursos mais lentos, com mais pausas. Uns dedicam-se a um tipo de discurso suave e simples, de certa maneira puro e quase cândido. Eis que outros procuram rudeza e uma certa severidade, como que uma aspereza da linguagem e do discurso. Distinguimos-los a pouco. Uns procuram parecer graves, outros suaves, outros moderados. Em relação a isto, dissemos serem tantos os tipos de discurso quanto os de oradores. E já que comecei a ampliar esta tarefa de formar mais extensa do que foi pedido por ti, a ti apenas inquirias acerca do estilo de discurso, respondi também com poucas palavras, sobre a invenção e a disposição. Agora não falarei apenas do estilo de discurso, mas também da ação. Assim, parte nenhuma será esquecida.
visto que neste lugar nada deve ser dito sobre a memória, que é comum a muitas as artes. Isso é interessante, né? Então, existe a memória, ela sempre aparece como uma das partes da retórica, obviamente, mas Cícero aqui, no caso, nem tratará, né? Então nós temos estas 5 partes, né? Inventio, dispositio, elocutio, actio e memória. Normalmente se põe memória e actio. Mas então a inventio é achar os argumentos, disposição, pô-los, né? Em que ordem eles vão aparecer dentro do meu discurso. Elocução é o estilo mesmo, certo? Ação, actio, é a parte mais corporal, é a parte da entonação da minha voz, o meu gestual, as minhas expressões faciais e tudo isso é importante. E a memória, na verdade, é a forma como o que o nome mesmo diz, certo? Eu preciso memorizar as coisas e conhecer aquilo que eu direi. Mas isso é comum a muitas das artes, então o Cícero aqui nem põe como questão fundamental para a retórica, justamente porque por ser esta comum a todas as artes. Ora, a maneira de falar é algo que está nas duas atividades, no agir e no falar. Sem dúvida, a ação é, por assim dizer, uma certa eloquência do corpo, que consiste na voz e no gesto. São tantas as variações da voz quantas as dos espíritos, que, por sua vez, se perturbam muitíssimo pela voz. Deste modo, o orador perfeito, que o nosso discurso definirá em breve, que queria de qualquer maneira aparentar emoção e mover o espírito do ouvinte, que queira, né, empregará o tom de voz apropriado. Sobre isso, diria muitas coisas, se este fosse o tempo de ensinar ou se tu o quisesses. Também falaria do gesto, ao qual se junta a expressão facial. A custo se pode dizer quanta diferença faz a maneira como o orador usa tudo isso. Na verdade, até os incapazes de falar obtêm muitas vezes o fruto da eloquência pela dignidade da ação, e muitos oradores hábeis foram considerados inábeis devido à fealdade da sua ação. De modo que Demóstenes atribuiu, não sem razão, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar à ação. Se nenhuma eloquência existe sem ação, e ela sem a eloquência é tão importante, então ela tem grande eficácia no discurso. Portanto, aquele orador perfeito que procura o primeiro lugar na eloquência dirá intensamente, com um tom veemente, gentilmente com uma voz baixa, e mostrar-se-á digno com uma voz profunda e triste, com uma voz comovida. Na verdade, é admirável na voz uma certa qualidade que, a partir de apenas 3 registros, elevado, baixo e intermédio, produza tamanha e tão agradável variedade perfeita no canto. Há também na fala uma certa entoação mais obscura, não aquele epílogo dos retores da Frígia e da Cária, quase um cântico, mas aquele que mostram Demóstenes e Ésquines quando um censura ao outro as respectivas inflexões de voz. Demóstenes disse ainda muitas coisas e diz muitas vezes que Ésquines tinha uma voz doce e clara. A este respeito, parece-me que isto deve ser assinalado para que se cultive com empenho a suavidade na voz. Na verdade, a própria natureza, como se modelasse a linguagem dos homens, pôs em todas as palavras um acento agudo, nem antes nem depois de 3 sílabas, antes do fim das palavras, pelo que, para prazer dos ouvidos, o esforço segue a natureza como guia. De fato, a beleza da voz deve ser procurada. Isto não está em nós, mas o estudo e o uso estão. Por conseguinte, aquele orador perfeito variará e moldará a sua voz, ora elevando, ora baixando o tom. Ele percorrerá toda a escala de som. Ele também usará do gesto para que nada seja excessivo. No gesto, manterá a postura direita e altiva, deslocando-se no espaço e não em extensão.
A deambulação moderada e rara, pouca flexibilidade no pescoço, nenhuma vivacidade nos dedos, não marcando o ritmo da fala com a articulação, ele próprio controlando-se mais pela postura do tronco e pela viril flexão do franco, estendendo os braços em momentos de conflito e contraindo-os nos mais calmos. O rosto, que depois da voz muito pode, produz quanta dignidade e elegância. Nisto, quando conseguirmos que nada haja de desajustado ou excessivo, tem então lugar uma grande moderação do olhar. Na verdade, tal como o rosto é a imagem do espírito, assim os olhos são seus indícios. Os assuntos sobre os quais falamos estabelecerão sucessivamente a medida de sua alegria e tristeza. O que isso interessa no final das contas para nós, não é? Estamos estudando e aí vem o Cícero aqui praticamente dar uma aula que hoje em dia se encaixaria muito mais numa oficina de teatro, num curso de teatro, certo? Ou num curso de canto, ou qualquer coisa assim. E o que isso interessa para nós? Normalmente, hoje em dia, quando se fala em oratória, é só essa parte aqui que é tratada. E não é mal tratada. Quem acaba ensinando as pessoas a falarem em público e tal, trata disso aqui muito bem. Na verdade, isso aqui talvez tenha se desenvolvido até mais do que era desenvolvido nos tempos antigos, né? Existia todo um código e toda uma liturgia bastante determinada quando se falava em público na antiguidade, e era necessário conhecer toda essa liturgia, e quem saísse, né? Nós vemos ali no caso de Ésquines e Demóstenes, um ficava criticando o outro, e na verdade todos os oradores antigos acabavam por usar até mesmo como argumento certas falhas no discurso do sujeito e não no próprio argumento, não é? Então o sujeito que vai lá e comete um erro de gramática, um erro de acentuação nas palavras e tal, que é o que Cícero diz aqui, mas pode ser qualquer erro de gramática, nós acabamos por usar isso como argumento, e o que, né, não faz muito sentido. Isso é bastante comum na antiguidade. Para quem acha que é só coisa da antiguidade, que hoje em dia nós não daríamos bola para isso, se nós formos buscar registros das discussões que existiam no parlamento brasileiro, principalmente no início da República, né, final do Império, início da República, e depois as discussões para a formulação, né, a Assembleia Constituinte, para constituir a Constituição Republicana mesmo do Brasil, há tantos e assim tão várias discussões, principalmente envolvendo o Rui Barbosa nesse caso, né, sobre erros de português, que é um negócio impressionante, né? Em vez de estarem discutindo a legislação, estão realmente discutindo a forma como o outro falava. Então alguém ia lá defender alguma coisa e era um mau orador, isso acabava por, olha, nem me interessa o que ele disse, não me interessa se ele tem razão ou não, mas nós não vamos ouvi-lo porque ele é um mau orador, não é? Então ainda se vivia nesse tempo um formalismo às vezes excessivo para o nosso gosto, não é? Para a nossa própria realidade hoje, com questões de retórica ou mesmo de gramática, certo? Porque o que acontecia é que o sujeito tem um erro de gramática, bom, ali está um problema maior ainda, que é a sua educação básica que está falha, ele não pode ser levado a sério, já que ele nenhuma educação básica decente acabou por ter. E a parte da oratória, essa actio, como eu dizia, não é? Até que se desenvolveu bem, por mais que eu acredite que, todos nós que falamos em público e não fomos, digamos assim, treinados diretamente para isso, como é o meu caso, não é? Eu acabo falando em público, não é? Não vou dizer assim que, meu Deus, eu tenho uma actio perfeita ou qualquer coisa assim. Em público mesmo, não é aqui na internet, né? Onde eu atribuo, eu não posso dizer isso, né, que ela é perfeita, mas onde eu atribuo a minha capacidade de falar em público, que realmente não são todas as pessoas que têm, por mais que eu acredite que todas as pessoas possam desenvolvê-la. Acredito não, é a realidade. Todas as pessoas podem desenvolver essa destreza no falar em público. Mas a gente tem
várias coisas, né? Tem tudo, teatro, canto, certo? Música e tal, essa capacidade de se expor, encarar um público e tal, isso ajuda bastante. Mas nós não somos realmente preparados para isto, né? Para falar. Na escola, nunca que um professor nos corrigiu os movimentos ou corrigiu a nossa postura ao falar em público, ou a nossa entonação de voz. No máximo é algum colega que grita, né? Fala mais alto, não estou ouvindo nada e tal. A gente se constrange mais ainda e aí acaba, né, levando aqui, bom, isso aí não é para mim e tal. Enquanto que são coisas como quaisquer outras, nós temos que parar, prestar atenção, o que está de errado comigo quando eu falo em público que não me ouvem ou que eu não consigo chamar a atenção devida ou qualquer coisa assim, né? Isso é estudado na retórica, né? E é só questão de ser corrigido, não é assim, não tenho talento e coisa do tipo, né? Na antiguidade, em princípio, todas as pessoas, todos os cidadãos livres tinham de ter essa capacidade e contratavam professores de retórica justamente para ensinar-lhes a falarem. Então, hoje em dia, bom, isso é para poucas pessoas, né? Tem que ser alguém comunicativo, tem que ser assim um sujeito que realmente seja desinibido bastante para poder falar em público e tal. Mas não é isso o que acaba acontecendo, né? Então, o que nós fazemos hoje em dia é simplesmente deixar com alguns, né? Nós não fazemos como Demóstenes, que, bom, olha só, Demóstenes é o maior de todos, né? Dos oradores gregos, muito bem. O que ele fez? Ele, numa época como a nossa, ele simplesmente teria abandonado tudo. Ele é gago, ele é, sei lá, tímido, tinha diversas questões que o impediam realmente, não é? Ele não tinha, digamos assim, uma natureza propícia, voz fraca e não sei o que, para poder falar em público. Hoje em dia ele seria simplesmente descartado e ele nunca falaria em público. Nunca teria essa actio, né? Essa parte do discurso que é a própria ação. Mas para ele era uma necessidade muito forte e eu não sei por que nós dizemos que para nós não é, né? Isso aí é só para algumas pessoas. E quando estamos falando de professores, a quem a arte retórica talvez seja muito, é a profissão, é o ramo de atuação na vida civil em que a retórica desponta, porque todos os professores precisam falar, certo? Não que não existem muitos bons homens de estudo, muita gente que é muito boa, que é muito estudiosa, muito conhecedora da coisa, muito erudito, mas bons professores talvez não sejam simplesmente porque lhe falta estudo de retórica, que lhe falta a capacidade de encontrar os argumentos, não os mais irrefutáveis, científicos e consagrados, mas sim os argumentos que os seus alunos precisam. E esse adaptar-se à realidade dos alunos é o que a retórica acaba por ensinar, né? É a retórica que vai dizer para um professor iniciante, para alguém que está se preparando para lecionar, ela que vai dizer assim, olha, com essa tua voz aí que não vai a lugar nenhum, tu precisa melhorar um pouco. Ela que vai dizer, a tua dicção é péssima. Ela que dirá, que buscará resolver esses problemas, não é? Afetações que possam existir no tom de voz ou, ou no próprio gestual de certa pessoa, né? Então, a gente vê que a retórica para um professor, hoje em dia, ela é muito mais simples de ser estudada e auxilia muito mais do que qualquer coisa chamada aí por diversos nomes, como metodologia, didática e outras coisas que não são nada disso, não é? Método é método, didática é didática e retórica é retórica. E normalmente quando nós estamos dizendo que a um professor lhe falta didática, nós estamos, na verdade, reclamando do seu conhecimento de retórica e principalmente de qual parte do discurso, principalmente da actio deste professor, né? A outros falta-lhes memória, por exemplo, né? É o sujeito aquele que, se não tiver um livrinho e um milhão de anotações na frente,
ele não consegue dar aula. A outros falta-lhes, digamos, a própria invenção. Ele não encontrou uns argumentos que podem realmente ensinar, mover e deleitar os seus alunos.